Meus queridos e amados irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Queremos aproveitar para desejar a todos um ano novo, de muita prosperidade em todas as áreas e aspectos da sua vida. Que você tenha saúde, paz, alegria, frutificação no reino dos céus e que Deus possa, nesse ano de 2021, superar as suas melhores expectativas. Louvamos a Deus pelo ano de 2020 que passou. Tivemos muitas batalhas, mas também tivemos muitas vitórias e podemos dizer, como o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos de volta com a gravação dos nossos vídeos de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Iniciando o ano de 2021, vamos estar estudando esta rica lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A cada trimestre nós temos uma nova lição com um novo tema. E esta nova lição, que é a lição de adultos, nós vamos estar estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Esta lição tão rica, irmãos, ela está sendo comentada pelo muito indigno pastor Ezequias Soares, que é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, também graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie. Então, pastor Ezequias, como sempre, nos presenteia com seus artigos e as lições que ele comenta, assim, com muita riqueza, com muita bagagem. E nós estamos aqui com o coração como uma terra fértil para aprendermos a palavra de Deus. As nossas lições, para você que está acessando esse vídeo pela primeira vez, todas as nossas lições são comentadas em 10 tópicos, aproveitando o conteúdo que já está na lição e dando uma sistematizada, porque o nosso comentarista, nós já falamos em outros vídeos, ele é limitado pelo tempo e pelo espaço. Geralmente nossas lições vêm comentadas em 3 ou no máximo 4 tópicos. E a gente aproveita todo o conteúdo da lição e retira então esses 10 tópicos para dar uma diferenciada, uma enriquecida e uma complementada na lição que nós já estamos estudando. Muito bem, queridos, vamos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo e a lição que vamos comentar hoje é a lição número 1 para 3 de janeiro de 2021, lição cujo título é a pessoa do Espírito Santo. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça aí de se inscrever e tem uma mãozinha aí do lado, clica logo aí para você não esquecer, você vai estar colaborando com esse vídeo. O texto áureo da lição diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. A verdade prática nos diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. Temos então nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em João 14, 16 a 18, e o versículo 26, e depois João 16, versículo 14, que passaremos a ler então. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Nossa lição consta de uma introdução. No primeiro tópico, o comentário é sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras.
O segundo tópico, o Espírito Santo e Jesus Cristo. E o nosso terceiro tópico, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. E uma conclusão. Claro que cada tópico desse aqui tem os seus subtópicos. Então, meus queridos, eu quero primeiro fazer uma consideração. Eu ouvi esta palavra há um tempo atrás e alguém disse assim: se você quer que o Espírito Santo atue na sua igreja, se você quer que o Espírito Santo atue em sua vida, se você quer ver as manifestações do Espírito Santo na igreja ou em sua vida, estude sobre o Espírito Santo. Então, muitas vezes, nós deixamos de usufruir muita coisa, né, que o Espírito Santo proporciona, porque não estudamos sobre o Espírito Santo. Nós não estamos virgens nesse assunto, né? Sempre nós temos uma lição tratando sobre o Espírito Santo, pastores estão ensinando sobre o Espírito Santo. Então, muita coisa que vou falar aqui não é novidade, não é? Exceto para aqueles que estão começando a estudar as Escrituras. Então, meus queridos, eu enumerei aqui, como de praxe, né, 10 tópicos para que a gente entenda esse assunto introdutório da nossa lição. Primeiro, é que o Espírito Santo tem personalidade. Eu olhei no dicionário e alguém escreveu que personalidade é um conjunto de atributos permanentes como inteligência, caráter, comportamento, atitudes, tendências. E esta personalidade é o que o diferencia dos outros. Então, meus queridos, trazendo para uma linguagem mais simples, o Espírito Santo tem qualidade de uma pessoa. Por isso ele tem personalidade. Aqui nós nos contrapomos a conceitos que dizem que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, é apenas uma influência. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós vamos ver no texto áureo, que é um texto que está em Efésios 4 e versículo 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo sente tristeza? Muito bem. Também vamos observar aqui em João 16:13, que está na nossa leitura semanal, e eu quero ler com os irmãos, João 16:13, que mostra características dessa personalidade do Espírito Santo. Então o texto diz assim, Jesus falando: mas quando vier aquele Espírito, que é o Espírito Santo, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará, olha só, em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O versículo 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Nós vemos na linguagem de Jesus, né, todo um relacionamento. Né? Então o Espírito Santo se entristece, um Espírito Santo que ouve, um Espírito Santo que nós vamos ver em textos aqui, que ensina, que consola, enfim. Né? Então o Espírito Santo tem personalidade. Vamos ver o tópico 1 e subtópico 2 da nossa lição, aproveitando esse comentário rico. Diz assim, personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos dessa personalidade e os principais são o intelecto, a emoção e a vontade, entre os demais. O Espírito é inteligente e racional. Nós temos as referências aqui, 1 Coríntios 2, 10, 11, Romanos 8, 27. Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer, conforme Romanos 15, 30 e Efésios 4, 30. E é volitivo, isto é, tem vontade própria. Ele não permitiu que Paulo, com sua comitiva, se dirigissem a Bitínia. Atos 16, 7. O Espírito Santo distribui os dons espirituais conforme a sua vontade. Isso é volição. E a Bíblia diz que um só é o Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente como quer. Ele tem querer. Então, o Espírito Santo tem personalidade. É o nosso primeiro tópico. Segundo tópico,
O Espírito Santo é consubstancial ao Pai e ao Filho, né? Então nós sabemos que a deidade é composta de 3 pessoas distintas, mas em essência eles são uno, não é? Então não existe entre eles discordância, né? O que um concorda, o outro concorda, o que um fala, o outro está de acordo, né? Então eles são de uma mesma substância, né? Então vamos ver aqui no tópico 2, e vamos ver o início desse tópico 2, o tópico 1 e o tópico 4, mostrando essa consubstancialidade do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição e veja que interessante, diz assim: já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de 3 pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Vamos ver aqui também no tópico 2 ainda, e aqui no subtópico 1. Diz assim: é um termo pericorese, né? É um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma relação intratrinitariana. Ou seja, a relação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às outras. É o grande mistério da Trindade, né, irmãos? Nós vemos no batismo de Jesus, onde Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo vem em forma corpórea, como uma pomba, e o Pai brada lá dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, quando expressamos num culto glória a Deus, está lá no subtópico 3, o Filho e o Espírito são glorificados no seu louvor. Nós vejamos que nós não temos costume de dizer glória ao Espírito Santo, né? A gente diz glória a Deus, glória a Jesus, né? E não é um costume, mas se você disser, não está errado, porque eles não são, um não é maior do que o outro. Quando a gente coloca a terceira pessoa da Trindade, não quer dizer que ela é terceira em desconsideração ou essa progressividade de consideração, de poder, de ser maior. Não. Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus, não é? E um não é mais importante do que o outro, eles são iguais em todos os sentidos. Então, quando nós dizemos glória a Deus, o Filho e o Espírito são glorificados. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo também são glorificados. Igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Há um artigo de fé, número 27 do Credo de Atanásio, que diz assim: tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer uma das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Adorando ao Pai, está adorando a Trindade. Adorando ao Filho, está adorando a Trindade. Adorando ao Espírito Santo, está adorando a Trindade. E adorar a Trindade, você está adorando a todos eles. Então, meus queridos, isso é o que a nossa lição trata de consubstancial, da mesma substância. Terceiro tópico da nossa lição: o Espírito Santo atua na criação, manutenção e sustentação de todas as coisas. Vamos para o nosso terceiro tópico da lição, que vai tratar sobre isso. Você vai encontrar esse assunto aqui muito bem discorrido. Terceiro tópico, né? O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então, a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Então, meus queridos, resumidamente, o Espírito Santo diz lá em Gênesis, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra,
e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? Nós vemos o Espírito Santo ali no momento da criação, mas não como os deístas ensinam, que Deus criou o mundo e deixou o mundo largado à deriva. Não, Deus, ele continua criando, continua mantendo, não é? Continua sustentando todas as coisas. Nós muitas vezes olhamos a relação do ser humano com o planeta. A nossa relação com o planeta é uma relação destrutiva. Não precisava Deus extinguir o planeta Terra ou extinguir a raça humana. Bastava que Deus largasse o mundo à deriva e nós mesmos nos destruiríamos a nós mesmos. Então, o Espírito Santo, que participou da criação e participa da criação, ele continua mantendo e continua sustentando. Quantas guerras não existem no mundo? Não é? No mundo existem bombas poderosas capazes de extinguir todo ser vivo. Mas eu pergunto a você, será que alguém tem a autoridade para apertar esse botão? Será que alguém tem esse poder de destruir o mundo? Eu acredito que não, porque o mundo, apesar de estar aí já na operação da iniquidade, né? Já na operação no espírito do anticristo, mas Deus não largou as rédeas do mundo, né? Deus não perdeu o controle do mundo, não perdeu o controle da situação. Então, o Espírito Santo atua. Quando nós vemos o nosso planeta mantido, as estações, não é? A distância correta do Sol até a Terra para não queimar e nem ficar numa distância além para congelar, e as estações, o dia, a noite, os movimentos da Terra de translação, rotação, e enfim, irmãos, todo o gerenciamento do universo, né? Às vezes meteoros, né, que diz vai cair na Terra e tal, e de repente o meteoro muda de direção. O que é isso? É o Espírito Santo, né, que é Deus também, mantendo e sustentando todas as coisas. Na leitura de segunda-feira diz que o Espírito Santo aparece desde o princípio na obra da criação. Eu já citei aqui. E nós vamos ver que esse Espírito já estava ali atuando, né? Jesus também estava atuando? Estava atuando, porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quarto tópico da nossa lição: o Espírito Santo como presença permanente. Ora, irmãos, uma grande preocupação dos apóstolos, né? Aqueles homens que andavam com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, presenciavam os milagres, desfrutavam da privacidade com Jesus. Quando eles perceberam que Jesus estava indo embora, eles ficaram muito tristes. E lá em João 14, o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, ou e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Foi uma palavra de esperança. Lá no versículo 18 ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Na realidade, quem está vindo é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é o Pai, não é? O Espírito Santo é como o Pai, né? Como o Filho, e o Espírito Santo vindo é como se Jesus estivesse vindo, é como se o Pai estivesse vindo. Jesus disse que estava no Pai e o Pai estava nele. E o Espírito Santo está no Pai e o Espírito Santo está em Jesus. Então o Espírito Santo estaria vindo para cumprir a sua etapa, a sua dispensação aqui na terra, nesta dispensação da graça, essa dispensação do Espírito Santo. Então, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Uma presença permanente. Jesus disse aos seus discípulos: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Óbvio, na pessoa do Espírito Santo. Quinto tópico, irmãos:
O Espírito Santo como ensinador. Está no versículo 26 da nossa lição, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós costumamos ensinar e dizer que quando nós lemos um texto bíblico, nós estamos lendo uma revelação. Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Agora, quando nós entendemos o texto bíblico, irmãos, a isso nós não damos o nome de revelação, nós damos o nome de iluminação. É o Espírito Santo que nos ilumina, ou seja, eu leio um texto e às vezes não entendo aquele texto, peço a iluminação do Espírito Santo, rogo ao Espírito Santo que me ensine e de repente, eu começo a ver no contexto, e em outros textos, e daqui a pouco eu entendo esse texto. Muitas vezes li e não entendi, vou ao culto e o Espírito Santo, através do pregador, ilumina aquele texto para o meu coração e eu passo a entendê-lo. Então o Espírito Santo é um ensinador. Vamos ver na primeira carta de João, 1 de João, capítulo 2, e o versículo 20, onde está escrito assim: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Por que sabemos, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele veio para nos ensinar. Então, este é um papel. Então, se você não está entendendo alguma coisa nas Escrituras, às vezes a gente quer se desesperar, quer abandonar a palavra. Não, ler a Bíblia é muito difícil, vou deixar esse negócio para lá. Não, rogue ao Espírito Santo. O Espírito Santo foi aquele que inspirou os escritores sagrados, para que eles escrevessem exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito, como lição para os nossos corações. Então, o Espírito Santo, que também é Deus e que inspirou os profetas, os apóstolos, os escritores da Bíblia Sagrada, ele é aquele que pode nos ensinar todas as coisas em relação ao texto, nos ensinar os caminhos que nós devemos tomar quando estamos em um tempo de indecisão. Sexto tópico, que não está constando da lição, mas a gente pode complementar. Esse Espírito Santo é aquele que convence do pecado. Está lá em João 16, 8. Vamos ler. É bom ler a Bíblia. João 16, Evangelho, e o versículo 8. Olha o que Jesus diz: e quando ele vier, esse Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando é que eu me convenço que sou um pobre pecador e que preciso de Jesus? Quando o Espírito Santo me convence. Às vezes alguém lê uma palavra, por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente que lê esse texto como se lesse um jornal, uma revista, um gibi. Mas há pessoas que leem porque Deus amou o mundo. Ele diz: Deus me amou e ele mandou o seu Filho para morrer em meu lugar, para que eu não perecesse, para que eu não fosse para o inferno, para que eu não morresse. E agora ele me dá a vida eterna, e isso salta aos olhos, E a pessoa reconhece agora o seu estado de pecado, a sua profunda necessidade, e desesperadamente ele clama a Deus por socorro, pelo perdão dos seus pecados e recebe a salvação. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Você que está pregando há tanto tempo para o seu esposo, pregando há tanto tempo para os seus filhos, Você que dirige uma igreja e que não está vendo pessoas se convertendo, Claro que isso deve nos afligir, nós devemos mergulhar em oração, mas devemos estar convictos, irmãos, de que quem faz esta obra de convencimento, quem faz a obra de regeneração, é o Espírito Santo e exclusivamente ele. Não é o meu muito falar, não são os meus argumentos, não é o meu grito que vai resolver as coisas, mas quando o Espírito Santo age, ele convence o homem do
pecado. Muito bem. Sétimo tópico da nossa lição: o Espírito Santo que batiza e distribui dons. Nós estamos falando de pentecostalismo e nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, que vai ser um assunto que vai estar sendo estudado aqui mais à frente. Eu pontuei alguns textos aqui e alguma parte aqui da nossa lição. Então, vamos para Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Nós vemos aqui, o Senhor Jesus disse que os apóstolos, os discípulos ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aqui nós vemos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos a palavra dizendo que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É um primeiro texto, porque alguém diz que isso só aconteceu ali no Pentecoste e isso não se prolonga ao longo do tempo. Nós vamos ver que Pedro, lá no seu discurso, ele vai dizer assim: olha, isto que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então, esta experiência não foi só para os apóstolos, mas também para todos quantos nosso Senhor chamar. Vamos ver a prova disso em Atos capítulo 10, quando aquele centurião Cornélio, homem, era um militar temente a Deus, e nós vamos ver no capítulo 10, versículos 44 a 46, onde está escrito assim, olha só, Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, começou a falar, dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Vamos para Atos 19. Temos mais texto, Atos 19, porque 3 textos já dá para confirmar uma doutrina, Não é texto sem contexto. Então vamos para Atos, capítulo 19, versículos 2 a 6. Paulo, chegando em Éfeso, perguntou: então, em que sois batizados então? E um grupo pequeno lá de irmãos disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Batismo nas águas. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Mas há as pessoas que não creem assim. Pode ter 10 textos na Bíblia, porque quando você não quer acreditar, você não acredita, não tem jeito, não adianta tentar provar. A nossa introdução diz: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica dos pentecostais é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, que são as línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. Graças a Deus. Vamos ver também, meus queridos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós vemos aqui que o Espírito batiza.
mas também distribui dons. Então vamos lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, onde Paulo menciona essa questão dos dons, né? Capítulo 12, versículos 4 a 11, onde ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, com E maiúsculo, é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, ao outro, a palavra de ciência, ao outro, a fé, ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, as interpretações das línguas. Porque alguém diz que as línguas estranhas é falar francês, alemão e tal. Então, alguém que não seja espiritual, não seja crente, que seja poliglota, ele vai interpretar as línguas, né? Mas não é assim que nós cremos. Se o Espírito Santo quiser que você fale inglês, você vai falar línguas em inglês, vai falar em sueco, vai falar em japonês, mas as línguas são conforme o Espírito Santo permite. E Paulo vai ensinar que quando você fala em línguas, a própria mente sua fica sem fruto. Se você não tiver o dom da interpretação, você não interpreta. Então, não é necessariamente uma língua comum. Mas diz aqui, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, esse Espírito Santo, ele não só batiza, né, com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, como esse Espírito também distribui dons. Glória ao Espírito Santo também. Muito bem, vamos para o nosso 8º tópico. E lá no tópico 3, irmãos, ainda voltando um pouquinho, tópico 3 e subtópico 3, vamos ver que de repente há uma menção que a gente não pode dispensar. Tópico 3 e subtópico 3 vai dizer aqui, não só dos dons espirituais, mas vai falar também do fruto do Espírito. Tudo isso acontecendo na dispensação da plenitude do Espírito, que é uma nova dispensação que começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, e essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Esse Espírito está na igreja, está ensinando, está consolando, é o nosso paracleto, é o nosso advogado, e é aquele que batiza e é aquele que distribui dons à igreja. 8º lugar, o Espírito Santo que gera ou que produz em nós o fruto. Nós vamos ver na lição, tópico 3 e subtópico 3, essa questão do fruto também, que é muito interessante. Diz assim que nos dias atuais o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5:22, que eu não vou ler para ganhar tempo. E nas manifestações dos dons espirituais. Eu tenho dito muito na igreja que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que frutifica. Eu conheço alguém que é cheio do Espírito Santo, ele fala em línguas, ele profetiza, ele pula, ele rodopia e tal, mas o testemunho dele é um péssimo testemunho. Ele não ama, ele não tem alegria, não é? Ele não tem perseverança, ele não tem domínio próprio. Bom, ele não tem o fruto do Espírito em si. Esta pessoa não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo necessariamente tem que frutificar. Jesus disse, se eu estou nele e ele está em mim, esse vai dar muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos então, meus amados, para a nossa conclusão, 9º e 10º tópicos da lição. O 9º tópico, o Espírito Santo que revela a identidade do Senhor Jesus. O Espírito Santo vem nessa plenitude dos tempos, na plenitude do Espírito, para reacender a figura de Jesus, destacar a figura de Jesus. Jesus disse que ele o glorificaria.
Então, vamos ver na leitura de quinta-feira, que é 1 aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 3, que diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo revela a identidade do Senhor Jesus. Ora, irmãos, muita coisa que os discípulos viram e ouviram durante o ministério de Jesus, eles não entenderam. E Jesus disse: olha, algumas coisas que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender agora. Mas depois, esse depois, irmãos, fala de tempo, mas fala também dessa atuação do Espírito Santo, esclarecendo as coisas, né? Hoje nós estamos caminhando em matéria de revelação de forma progressiva. E esta progressividade é proporcionada pelo Espírito de Deus. Então, muita coisa que eles não entenderam com respeito a Jesus, depois, com a iluminação do Espírito Santo, com o esclarecimento do Espírito Santo, com o ensino do Espírito Santo, com o convencimento do Espírito Santo, eles foram entendendo, aquilo que Jesus dizia, então significava isso aqui. Muito bem, Jesus, quando lavou os pés dos seus discípulos, Pedro não entendeu. Jesus disse: mas depois, Pedro, você vai entender. 10º e último ponto, para nós fecharmos a nossa lição, para o vídeo não ficar muito longo: o Espírito Santo que preserva a igreja e detém o anticristo. Há um texto misterioso, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, nos diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Aqui um parênteses, irmãos, o que nós estamos vendo no mundo. A gente fica vendo, meu Deus, por que os valores estão invertidos? Porque o que é correto parece que está errado. O que é errado, há uma propaganda. A mídia trabalha para dizer que é certo. Coisas absurdas, não é? E nós ficamos, meu Deus, como? Irmãos, o espírito do anticristo já começou a atuar e já vem atuando aí há muito tempo. Então veja só que segundo aos Tessalonicenses 2 e 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Esse um aqui, sem dúvida, irmãos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, claro que está na igreja, e a igreja no Espírito Santo, e esse conjunto é que tem freado muita coisa. Imagine quantos cristãos estão na terra orando, não é? Orando para que esse planeta seja sustentado, orando pelas autoridades, orando pelo presidente da República, pelos governadores de estado, pelos prefeitos, pelos deputados, senadores, orando. A igreja orando, irmãos, o mundo está como está. Imagine o dia que esta igreja for arrebatada. E nós cremos que o anticristo não há de se manifestar em sua plenitude enquanto a igreja cheia do Espírito Santo estiver na terra. Então, esse Espírito Santo tanto preserva a igreja, nos ajudando a não nos enlamearmos nesse mundo cheio de lama, como também detendo a manifestação plena do anticristo. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Não sei se você gostou desse modelo de exposição. Se você gostou, se inscreva aí no canal, logo embaixo tem aí inscreva-se, né? Ative o sininho, aquele que tem as aspas, né? Você vai receber todas as notificações. Não deixe de clicar na mãozinha aí, dando o seu like, que você gostou, e faça um comentário. Eu sempre peço que você coloque um comentário dizendo de onde você é, né, para nós sabermos de que terra abençoada você está comentando essas lições. Deus abençoe a todos, recebam um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até o próximo vídeo.